Olá, tudo bom? Aqui é o Rodolfo e eu estou de volta para o nosso segundo vídeo para falar do capítulo 2 de um dos meus favoritos, Mais Esperto que o Diabo, livro do Napoleon Hill. Nós fizemos um vídeo do capítulo 1 e hoje vamos com o nosso capítulo 2. Esses dois primeiros capítulos, o Napoleon Hill está preparando o campo para a gente entrar no capítulo 3, onde é a entrevista mesmo. Ele está trazendo alguns conceitos e para a gente enriquecer na hora que a gente entrar nessa entrevista. E um desses conceitos é o outro eu, que a gente falou tanto no nosso primeiro vídeo, que seria essa voz interna, aquele fogo interno que a gente tem, que às vezes a gente apaga, a gente não deixa ele sair. E ele fala desse outro eu. O próprio Napoleon Hill estava se sentindo um fracassado, ele, o filósofo do sucesso, estava se sentindo fracassado, mas ele teve um acesso a esse outro eu, chamado outro eu, que falou que ele tinha que ir para Filadélfia. Ele pegou dinheiro emprestado com o cunhado e foi, não questionou. Uma vez que ele acessou esse outro eu, ele foi para Filadélfia. A gente geralmente acessa, ele comenta no capítulo 1, esse outro eu em momentos de adversidade, momentos de problemas. É quando a gente acessa essa parte dentro da gente. E ele foi. Chegando na Filadélfia, o outro eu falou que ele tinha que ficar num hotel caríssimo. E ele não questionou, ficou. Não sabia como ia pagar, pois não tinha condições de pagar, mas ele ficou nesse hotel. O outro eu estava tentando se livrar desse complexo de inferioridade que o Napoleon Hill tinha. E ele, chegando no hotel, começou a fazer a lista de pessoas que poderiam publicar a obra dele. Estava tudo pronto, e ele fez a lista das pessoas e não conseguia achar ninguém. E ele acabou cochilando. E ele cochilou e ele acordou com um barulho assim, levou um susto, e na hora que ele acordou, veio o nome do Albert Pelton, e ele falou, esse é o nome, essa é a pessoa. Escreveu para o Albert Pelton, e resumindo a história, 2 meses depois, os livros dele estavam publicados. É a ideia de que o outro eu, ele não tem limites, ele sempre vai achar o caminho para nos satisfazer. A derrota temporária e o fracasso permanente, a gente precisa entender isso. Para cada fracasso, para cada adversidade, tem uma semente de um benefício equivalente. Só que muitas vezes a gente desiste antes de chegar nessa semente. Essa é a grande questão, por isso que a gente ouve tanto, não desiste, vamos atrás do nosso objetivo. É esse outro eu empurrando a gente muitas vezes, só que às vezes a gente está surdo e não consegue ouvir. Sempre tem uma grande dificuldade até a gente chegar no nosso objetivo. A fé. Napoleão fala muito da fé. Esse outro eu é acessar a fé, é você ter a fé de que vai dar certo. Esse livro foi escrito em plena crise econômica de 29, e ele fala, foi uma bênção pelo que ela trouxe. Toda crise, toda guerra traz muito crescimento. Traz sofrimento? Sim, mas é a grande chamada para a gente ressignificar os nossos problemas, para a gente fazer um quadro mais bonito. O problema ele vai sempre estar lá. A gente não tem como se livrar dele, a gente tem como ressignificar ele. O problema é uma certeza, o sofrimento é uma escolha. Vamos dar um significado diferente para esse problema. Ao invés de um problema, ele é um crescimento, uma oportunidade de crescimento. Ele é um desafio. Tem tantos outros nomes que a gente pode usar. Esse livro e o outro eu, ele vem, na minha opinião, quebrar padrões, quebrar crenças. Crenças que às vezes a gente nem sabe que a gente tem. Crenças do tipo, ganhar dinheiro é muito difícil, casamento é muito difícil, a vida é muito difícil. São crenças. Vamos nos livrar dessas crenças e aproveitar. Covid é um problema. Trouxe muito sofrimento, muitas perdas de vidas, mas vamos tentar ressignificar no que a gente pode. Eu tenho feito vários cursos online que me custariam muito dinheiro para ir até os Estados Unidos, hotel, passagem, e eu estou fazendo do conforto da minha casa, porque eles estão online. Então sempre tem alguma coisa boa que a gente pode tirar desse problema. Vamos dar um significado. Se a gente muda o significado da história, a gente vai mudar a história. A diversidade, ela altera os nossos hábitos. E aí a gente entra de novo naquele papo do livro 1, do capítulo 1, que a gente falou da entidade do medo e a entidade da fé. Nós temos que estar em contato com a entidade da fé. O medo ele sempre vai estar lá. O medo nos protege. A gente não tem que se livrar do medo. O medo nos protege, mas ele não pode agarrar a gente. Ele não pode deixar a gente enferrujado.
Para isso a gente precisa desse outro eu, desenvolver a habilidade de ouvir esse outro eu, de estar nessa entidade da fé. Ele menciona o esforço também, ele vai dando vários conceitos, ele fala da importância do esforço em prol do outro, que a gente sempre vai ter uma recompensa, mesmo que a recompensa não venha desse outro, ela vai sempre vir. Ele fala da importância de a gente não estar em contato com inveja, ganância, avareza, o medo, que ele tanto fala do medo. Eles não podem fazer parte do nosso vocabulário, senão a gente não consegue acessar o nosso outro eu. O poder que transforma pensamentos em realidade, ele tem a sua fonte numa infinita inteligência que conhece os nossos planos. Uma oração, eu acho muito legal quando ele fala isso, uma oração ela não vai funcionar se a mente não estiver certa, com certeza, livre do medo. Se a gente estiver com medo, a oração não vai acessar a fé. A gente precisa se livrar desse medo. E o Napoleon Hill fala muito nessa palavra, no medo, no outro eu, um ser alienado, a gente vai ouvir bastante isso. Orar com esse outro eu é diferente. Orar em contato com o outro eu, com a nossa chama divina, cósmica, seja lá o nome que você quer dar, é diferente. Eu tive uma situação bem forte quando o meu carro foi roubado, no meio de uma estrada à noite, e foi uma das vezes que eu verdadeiramente senti isso. Eu, apesar de estar num momento de muita dificuldade, de muita emoção, uma arma que foi apontada para mim, foi um momento, exatamente, no momento da adversidade, eu nem tinha planejado falar isso, mas acabou de vir a ideia, a gente acessa. Eu sempre falo, foi a única vez que eu verdadeiramente me senti falando com Deus, com o universo, seja qual o nome que você queira dar, independente da religião que você tenha. Então, uma outra coisa que ele fala que é importante é a gente fazer um inventário das coisas que a gente tem, para a gente usar da gratidão. E muitas vezes a gente se subestima. Esse livro foi escrito nos anos 30, plena crise econômica, e ele fala que o mundo estava passando por um momento de mudança, pânico, dúvidas e medo. E eu, relendo o livro para fazer esse vídeo, eu falei, gente, é Covid. Nós estamos em 2020, é a mesma coisa, quase 100 anos depois, e a gente passa pelo mesmo problema. No cruzamento da dúvida com a incerteza, é a chance de a gente conhecer o nosso outro eu. Pensa assim, o sol continua nascendo todo dia, a chuva continua caindo, a nascente do rio continua liberando água. Somos nós que paramos do nosso estado normal, por causa do medo. Então é importante a gente nessa hora olhar para a natureza, para a gente poder trocar esse medo pela fé. Pensa que a sua ação ela vai ficar no tempo, como exemplo para todo mundo que vem depois de você. Todos podemos mudar, mas temos que mudar a natureza das nossas crenças. Isso é o mais importante. Para a gente mudar, temos que mudar a natureza da nossa crença. Fé é a força que transforma desejo em uma crença. A crença leva à realidade. Se você fala sobre algo, é um sonho. Se você visualiza, é possível. Se você marca data, é real. Tudo é possível para quem acredita no outro eu. E ele fala sobre o estado de espírito. O estado de espírito, ele envolve a nossa fisiologia, o nosso foco, o vocabulário que a gente usa. Isso traz o nosso estado. Alguém que esteja cabisbaixo, ele não passa uma segurança nem para si mesmo. A gente tem que estar de peito aberto, pronto, na certeza que a gente vai resolver toda a incerteza em volta da gente. Então esse estado de espírito é muito importante, conhecido como a fé, que abre o meio para o nosso sexto sentido, que abre uma comunicação com uma fonte de poder além dos nossos 5 sentidos. Esse sexto sentido é um anjo que abre a porta para um templo de sabedoria, não conhecimento, sabedoria. E nessa hora eu te convido para fazer um pequeno exercício. O que o seu outro eu tem para você? Se tudo estivesse seguro, se você não precisasse ter medo, o medo ele traz segurança. A intenção positiva do medo é trazer uma segurança, nos proteger.
Mas vamos imaginar que tudo tivesse seguro. Qual seria o seu próximo passo? O que aconteceria se tomasse esse passo? Onde você estaria daqui a 5 anos? Pense nisso. Se você está comigo até esse momento, eu vou abrir meu coração para vocês. O vídeo número 1, a grande intenção dele era quebrar esse meu medo de exposição, da crítica. A gente não sabe quem está do outro lado. Essa foi o grande desafio do meu vídeo 1. O vídeo 2, ele dá continuidade a uma vontade que eu sinto de dividir com as pessoas algo que eu acho rico. Não convencer, eu quero até ouvir as opiniões e o canal está aberto, mas essa vontade de fazer o outro crescer. Eu ouvi o meu outro eu sobre fazer esses vídeos. Levei alguns meses, mas está aqui, eu dei vazão a ele. Eu tive outras coisas que aconteceram em 2020, onde eu também dei ouvido a esse outro eu, oportunamente eu divido com vocês, e é maravilhoso, porque mesmo quando a gente tem problemas, e eu já tive alguns problemas sobre decisões que eu tomei esse ano, mas é gostoso porque você tem certeza de que você vai resolver. E por isso eu quero começar a dividir esses vídeos, para servir como um canal para a gente dividir as experiências. Mandem mensagens, comente nos vídeos, vai ser um prazer dividir essas experiências, vocês comigo e eu com vocês. Fiquem com Deus, um feliz 2021. Vamos focar no nosso outro eu e dar vazão a ele. No próximo vídeo, vamos entrar na entrevista. Feliz 2021.